Não se esqueça de se inscrever no canal e de ativar o sino das notificações, para não perder nenhum dos lançamentos futuros do Mundo de Gelo e Fogo. E se aprecia o conteúdo do canal e deseja contribuir de forma mais direta com o seu crescimento, considere tornar-se parte do nosso clube de membros, onde você terá acesso a benefícios exclusivos como acesso antecipado a vídeos futuros, alguns vídeos extras para membros e um canal de comunicação direto comigo para sugerir novos temas. O link para o clube de membros, bem como os de todas as minhas redes sociais, estarão disponíveis na descrição abaixo. Nada é sabido a respeito da vida de Pycelle em seus primeiros anos, incluindo aí de onde ele veio, quem foram seus pais ou até mesmo seu status como nobre ou plebeu. As primeiras informações sobre o personagem nos vêm dos tempos da Cidadela, quando ele era um jovem homem forjando seus elos da corrente de mestre, juramentando sua vida à ordem nos tempos do reinado de Maekar I. Após a morte de Grande Mestre Marion, ainda a caminho da corte para servir sob o rei Aegon V, o conclave convocou o agora Arquimestre Pycelle e o tornou o novo Grande Mestre, enviando-o sem demora para Porto Real, para servir como representante da Cidadela junto ao poder máximo dos reinos. Pycelle era, de fato, uma visão digna de nota por si só. Com apenas um punhado de cabelos brancos no entorno de sua cabeça calva, ele exibia uma imensa e luxuriante barba branca como a neve, que lhe emprestava um ar de sabedoria e ponderação que muitos consideravam grandemente calmante. A corrente de mestre que usava não era uma simples gargantilha de muitos metais, mas uma ornamentada miríade de elos de bronze, cobre, ferro, ouro, chumbo, platina, prata, aço e latão, unidos por tiras reluzentes de ouro e decorados com ametistas, pérolas, esmeraldas, rubis e granadas de muitas cores, tornando-a magnífica de se observar. Durante suas décadas de serviço na corte, nas quais serviu sob os reis Aegon V, Jaehaerys II e Aerys II, Pycelle chegou a escrever um livro, intitulado Observações sobre o recente banho de sangue nos degraus, que tratava da Guerra dos Reis de Nove Moedas, e veio a se mostrar um diligente e habilidoso grande mestre, angariando apoio e apreço na corte. Enquanto servia em Porto Real, Pycelle veio a se impressionar grandemente não com o rei Aerys, mas sim com sua mão, Tywin Lannister, por quem desenvolveu um profundo respeito, e especula-se que tenha sido nessa época que a relação de serviço criada por ele para com os Lannister tenha se iniciado. Enquanto servia como grande mestre e ajudava Tywin nos assuntos de estado, Pycelle também escrevia constantemente a Cidadela, alardeando sobre os dons de governança de Tywin e descrevendo-o como um homem reto e dotado, o exato tipo de governante de que o reino precisava, e que ele havia nascido para governar. O rei não estava cego a esse fato, no entanto, e enquanto a relação de admiração e serviço de Pycelle com Tywin crescia, a inveja e o ressentimento de Aerys para com um antigo amigo cresciam na mesma proporção, até o momento em que Tywin se decidiu por abrir mão de sua posição na corte, por já não aguentar mais os ataques loucos de ingratidão de Aerys, e rumar de volta ao ocidente, em 281, algo que Pycelle lamentou profundamente. Ao mesmo tempo, uma tensão crescente entre a facção que apoiava o rei e os partidários do príncipe real Rhaegar vinha se manifestando na corte, e cabia agora a Pycelle, junto à nova mão, Lord Alwyn Merryweather, tentar mitigar o conflito em potencial e seguir adiante com o governo dos reinos, da melhor forma possível. A tensão entre os grupos era tão palpável que Pycelle até mesmo chegou a enviar à Cidadela uma carta na qual dizia que o clima dentro da capital naquele momento se assemelhava muito àquele que precedeu a Dança dos Dragões, a guerra civil mais destrutiva que Westeros já havia visto, e que ele temia que uma nova guerra pudesse explodir em breve, a menos que uma solução que satisfizesse a ambos os lados pudesse ser encontrada a tempo. No entanto, Pycelle acabou por se mostrar correto em sua previsão, mas errado quanto a onde e como ela se concretizaria, pois a guerra que acabou por explodir foi a rebelião de Robert, em 282, com a facção lealista lutando contra os rebeldes liderados pelas casas Baratheon, Stark e Arryn. Pycelle passou o decorrer da guerra na corte, cumprindo as ordens do rei na extensão do possível, sem causar ainda mais danos à sua imagem, enquanto esperava pela definição dos combates.
Quando as forças de Lord Tywin, que haviam permanecido neutras até aquele momento, finalmente surgiram para além dos portões da cidade, coube a Pycelle convencer o rei Aerys a ordenar que os portões das muralhas fossem abertos, deixando os soldados do Leão adentrarem Porto Real, e isso acabou por se mostrar como seu erro final. O saque à cidade devastou a capital, e o próprio Aerys veio a ser morto durante o acontecimento, pela lâmina de um de seus próprios defensores juramentados, Sir Jaime Lannister, o filho de Lord Tywin. Mais adiante, quando o novo rei, Robert I, adentrou sua capital e tomou o controle do palácio, ele perdoou diversos colaboradores dos dragões, dentre os quais Pycelle, e o readmitiu dentro do pequeno conselho real, ainda como grande mestre. No entanto, apesar de seus votos e do perdão de Robert, Pycelle continuou a favorecer sua relação com a casa Lannister, promovendo seus interesses dentro do pequeno conselho pelos meses e anos que se seguiram desde então, dobrando livremente os votos de sua ordem da forma como melhor satisfizesse seus interesses e os interesses de seus senhores de Lannister. Quando a mão de Robert, Lord Jon Arryn, caiu doente de forma súbita, Pycelle foi incapaz de lhe curar, e ele veio a falecer, o que levou o rei e parte da corte até Winterfell, onde Robert pediu ao velho amigo Ned Stark que assumisse o posto, e a quando da chegada de Lord Eddard à corte, Pycelle convoca uma reunião de emergência do conselho, para ambientá-lo em sua nova função. Quando Ned lhe perguntou a respeito das condições da morte de Lord Arryn, Pycelle lhe disse que, por conta de sua experiência passada, a morte de Lord Jon não teve nada de antinatural, e que ela era, de fato, a coisa mais natural na vida. Quando Ned o confrontou com a suspeita da viúva de Jon de que veneno poderia ter sido a causa da morte, Pycelle ficou chocado, afirmando que a mão era bem amada por todos e que ninguém ousaria lhe fazer algo tão vil, embora tenha deixado no ar uma pequena suspeita pairando por sobre o eunuco Varys, o mestre dos murmúrios da corte, afirmando que o veneno é uma arma de eunucos. Quando notícias sobre o casamento de Daenerys Targaryen com o Senhor da Guerra Dothraki chegaram à corte e foram discutidas em conselho, Pycelle estava entre os homens que aconselharam o rei a dar cabo da vida da jovem enquanto ainda era possível, argumentando que tal união poderia vir a ameaçar o reino inteiro. Depois que Lord Stark se encontrou com Jaime Lannister nas ruas da cidade e foi ferido no combate subsequente, Pycelle cuidou de seus ferimentos e de sua perna quebrada, e ficou a cargo de manter um olho vivo sobre sua recuperação, sendo o homem a mão atual. Quando se descobriu que Gregor Clegane vinha conduzindo saques às terras fluviais sob o disfarce do anonimato, sem estandartes, Pycelle tentou atrasar qualquer medida adotada pela corte contra um dos vassalos mais importantes dos Lannister, mas não foi bem sucedido, e a mão ordenou que Lord Beric Dondarrion saísse à caça de Clegane, condenando-o à morte. Depois que o rei retornou de sua expedição de caça, terrivelmente ferido pela presa de um javali, Pycelle cuidou dele da melhor forma que pôde, mas não foi capaz de fazer muito, e sabia que a hora da morte de Robert se aproximava. Ele foi o responsável por anunciar à mão a morte do rei, e estava presente à sala do trono quando Eddard tentou tomar o poder e veio a ser enganado e aprisionado pela contra-conspiração da rainha. Mais tarde, Pycelle leu os decretos do novo rei Joffrey na corte, e seguindo orientações da rainha regente, visitou uma Sansa Stark consumida pelo pesar e pela dor e a examinou de maneira bastante intrusiva, para se assegurar de que a menina ainda se encontrava em condições de se casar com o rei, antes de lhe conceder uma poção calmante para seus nervos. Em tempo, Tyrion Lannister, o filho anão, chegou à corte para servir como mão do rei interinamente, enquanto o pai se encontrava em campo, e uma das primeiras coisas que ele fez foi dizer a Pycelle que pretendia enviar a princesa Myrcella para Dorne, para se casar com o príncipe Trystane Martell, dando a ele uma carta para ser enviada diretamente ao príncipe Doran. Pycelle, naturalmente, revelou tudo à rainha regente, como não poderia deixar de ser, o que em tempo levou o anão e seus selvagens das montanhas até os aposentos de Pycelle, à meia-noite, para confrontá-lo com a revelação. Tyrion ordenou a um de seus selvagens, Shaga, que intimidasse Pycelle, e depois que ele arrancasse fora sua enorme barba branca com o emprego de uma lâmina de machado afiada, antes de ordenar aos seus selvagens que levassem o grande mestre para baixo, para uma das celas negras da fortaleza, para trancafiá-lo.
Pycelle, em desespero, tentou argumentar com o anão, afirmando que todas as vezes em que havia manipulado e mentido, usando de sua posição para dobrar os eventos dos reinos à sua vontade, ele assim o fizera em nome dos Lannister, a quem ele sempre fora fiel, mas isso pouco bem lhe fez, e ele foi enviado ainda assim para as Celas Negras, destituído de sua posição e de seu lugar no pequeno conselho. Pycelle só voltou a ser visto na narrativa quando seu lugar no conselho foi restituído por Lord Tywin, para evitar que um Tyrell de Jardim de Cima fosse enviado para tomar o lugar de Pycelle como grande mestre. A experiência nas Celas Negras, no entanto, parecia ter quebrado Pycelle, que já sem sua grande barba, aparentava ser apenas uma sombra do homem que fora antes de seu período de cárcere. Ele acabou por cair no sono durante a cerimônia de casamento do rei Joffrey com Margaery Tyrell, e se mostrou menos do que inútil a conta do envenenamento do rei, durante o banquete do casamento, o que o fez perder ainda mais do apreço da rainha regente. Durante o julgamento de Tyrion pelo suposto assassinato do rei, Pycelle foi elencado como uma das testemunhas de acusação, e explicou em detalhes a maneira como o anão havia tomado todos os venenos que existiam em seus aposentos após aprisioná-lo, para usá-los contra o rei. Ele continuou a servir em seu cargo durante o governo do novo rei, Tommen I, e uma de suas primeiras atribuições foi a de tentar todo o possível para salvar a vida do moribundo Gregor Clegane, que fora envenenado no julgamento por combate contra Oberyn Martell e se encontrava em profunda agonia. Lord Tywin pretendia ter Gregor executado para apaziguar a sede de vingança de Dorne, e não queria que o homem parecesse morrer por envenenamento, mas mesmo assim, Pycelle se mostrou incapaz de fazer qualquer coisa por Gregor. Pycelle, desejando saber que tipo de veneno havia sido empregado pelo príncipe Oberyn, sugeriu à mão o aprisionamento dos membros da comitiva dornesa até que lhe revelassem a informação de que precisava, mas Lord Tywin se recusou a fazê-lo, não desejando ofender ainda mais Dorne, e por isso, Pycelle permaneceu inoperante no caso. Após a morte de Lord Tywin, assassinado pelas mãos de seu próprio filho, a relação de Pycelle com a rainha se tornou ainda pior. Ele se opôs veementemente à nomeação do mestre sem corrente Qyburn para um lugar no pequeno conselho real, como novo mestre dos murmúrios, se colocando, portanto, contrário à vontade da rainha. Ao mesmo tempo, a rainha o culpou pelo estado lastimável do cadáver do pai, classificando-o como mais do que inútil, o que não fez maravilhas para o status de Pycelle na corte. Para piorar, Pycelle foi acusado por Cersei de se encontrar frequentemente na companhia da jovem rainha Margaery, e o homem ainda por cima se opôs abertamente a diversas das iniciativas da rainha, como a de postergar os pagamentos ao Banco de Ferro de Bravos para investir em uma nova frota de guerra real ou a de reinstituir o poder da fé militante. Depois de uma tremenda pressão por parte de Cersei, Pycelle foi finalmente forçado a admitir que vinha preparando o chá da lua para a jovem rainha, o que escancarou o fato de ela já não ser mais uma virgem, tendo chegado conspurcada à cama do novo rei. Depois que Cersei veio a ser capturada e presa pelo Alto Septão no Grande Septo, Pycelle se aproveitou do vácuo de poder para tomar o controle do conselho e da corte. Depois disso, ele removeu os homens da rainha das posições de poder em que estavam, impedindo-os de agirem para sua libertação, além de dividir o poder com Sir Harry Swift, outro dos ligeiros desafetos da rainha na corte, que vinha sendo mantido como um cativo em tudo exceto no nome. Por fim, Pycelle enviou ao ocidente uma mensagem oferecendo a Sir Kevan Lannister a regência do reino, agora que ambas as rainhas se encontravam presas e o rei ainda necessitava de supervisão e ajuda. Pycelle continuou agindo como grande mestre dentro dessa nova conjuntura política no reino, mas se tornou rapidamente temeroso de Lord Mace Tyrell, por seu papel em revelar que a filha do Lorde vinha tomando o chá da lua, o que serviu como mais uma evidência condenatória em sua prisão pela fé. Por isso, ele pediu mais guardas para Sir Kevan, com vistas a aumentar a própria segurança, temendo que Lord Mace pudesse estar planejando uma retribuição pessoal. No entanto, não era a nova mão a quem Pycelle devia ter temido. Em uma noite, dentro de seus próprios aposentos, Pycelle estava em sua mesa, conduzindo seus deveres normais, quando, sem aviso, foi atingido com força e caiu, sem vida, sobre o tampo da mesa, com a cabeça envolvida em uma poça de seu próprio sangue.
Depois de ter servido a nada menos do que 6 reis, o grande mestre acabou por ser vitimado pelo eunuco Varys, que voltara à corte para abrir caminho para a realização de seus próprios planos.